ao irmão, na alegria também ver o presbítero Adildo Mesquita. Satisfação. Deus abençoe, eu não pude apertar a mão dele. Ele esteve muito tempo lá na região do Vale dos Sinos e Cari, onde nós somos supervisores, e resolveu vir aqui para o Paraguai, aqui para agora mesmo do Paraguai. Glória a Jesus, Deus abençoe, satisfação. É uma alegria de vê-lo aqui, encontrá-lo o Senhor bem, adorando e glorificando o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Hermanos, Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, então, em Efésios, capítulo 6, versículo 10. vamos a leer la palabra del Señor entonces en Efesios capítulo 6, versículo 10. Glória a Deus, glórias a Jesus. Glória a Deus. Quanto mais, eu posso fazer toda a leitura e depois o Senhor. Tá. Efésios capítulo 6, verso 10. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e vestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Gloria a Dios. Vamos a leer en español. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Glória a Deus, podemos assentar. Gloria a Dios, los hermanos pueden sentarse. Glória a Jesus. Somos gratos a Deus por essa oportunidade de estar aqui com os irmãos nessa noite, e vamos, com a graça de Deus, compartilhar algo de Deus para os irmãos sobre a palavra de Deus. Somos agradecidos a Dios por estar aquí para compartir con los hermanos algo de parte de Dios para la vida de los hermanos. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo Mis hermanos, estamos viviendo el tiempo de muita guerra, de mucha guerra, guerra espiritual. guerra espiritual. Nós estamos vivendo um tempo Estamos viviendo un tiempo que antecede a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. que viene un poquito antes de la venida del Señor Jesucristo.
Nós sabemos que a partir do momento que esse tempo se aproxima, nosotros sabemos que mientras está se acercando el tiempo de la venida del Señor, a vinda do Senhor Jesus Cristo, la venida del Señor Jesucristo, cada vez mais cada vez más a luta, la lucha, as batalhas, las batallas, as guerras espirituais las guerras espirituales vão aumentar, se van a crecer, vão estar cada vez maiores. estarán cada vez mayores. E isso é uma realidade. Y eso es una realidad. E isso é um fato. Ese es un hecho. E nós estamos vivendo este tempo. Y nosotros estamos viviendo ese E a guerra vai aumentar. y la guerra se va a crecer. Eu não vim aqui te desanimar. Yo no vine acá a desanimarte. Eu vim aqui te dar uma palavra Yo vine acá a darte una de palabra. motivação, La palabra de motivación, de confiança de confianza. na palavra do Senhor. Y la palabra del Señor. Que Deus Que Dios é o Todo-Poderoso. es el E Todopoderoso. Ele nos guarda, Y Él nos guarda. Ele nos livra Él nos libra. de todo mal. Todo mal. Não importa No importa. que cada vez aumente Que cada vez crezca más. a guerra La espiritual. guerra espiritual. Ao momento Hay un momento da chegada, de la llegada del Señor. da vinda do Senhor Jesus Cristo De la venida del Señor. para buscar a sua noiva, Para buscar su novia. para buscar a sua igreja. Para buscar su iglesia. Deus estará contigo. Dios estará contigo. Deus estará contigo, irmão. Dios estará contigo, hermano. Deus estará contigo, irmão. Dios estará contigo. Deus te guardará, irmã. Dios te guardará, hermana. Deus te guardará, meu irmão. Te guardará, mi De hermano. todo mal. Todo mal. De todo mal, meu irmão. De todo mal, irmã. Se você confiar, se você crer, se você depositar toda a tua confiança no Todo-Poderoso, que Deus fez os céus e a terra, naquele que te formou, naquele que cuida de ti, naquele que cuida da tua família, Ele é Todo-Poderoso e Ele te guardará. Deus está te guardando. Deus está te guardando. Deus está te guardando. Deus está te guardando. Deus está cuidando de ti. Deus está cuidando de ti. Nós sabemos, meus irmãos, Nosotros sabemos, mis hermanos, da história da igreja, que en la historia de la iglesia, da igreja primitiva, en la iglesia primitiva, a igreja cristã, la iglesia cristiana, havia muita perseguição había mucha persecución na igreja cristã primitiva. en la iglesia cristiana primitiva. E essa perseguição, Y esta persecución, nesta perseguição, y en esta persecución, muitos irmãos muchos hermanos e irmãs y hermanas foram mortos vivos, fueron muertos vivos, foram cerrados no meio, fueron cortados al medio, foram decapitados, fueron decapitados, tiveram mortes horrendas. tuvieron muertes terribles, Havia uma perseguição había una persecución muito grande. muy grande. E isso acontecia, Y eso sucedía o efeito con un efecto era mais era mayor em relação ao físico das en pessoas. relación a la condición física de la persona. Mas hoje Pero hoy nós estamos vendo nosotros estamos viendo na humanidade que la humanidad e contra a igreja de Jesus Cristo contra la iglesia del Señor uma Jesús, perseguição una persecución é no mundo espiritual, en el mundo espiritual, nos países ocidentais. en los países Essa occidentales. perseguição Esta persecución, ela acontece ella acontece mais más no mundo espiritual en el mundo espiritual e o efeito y el efecto é maior es mayor e a guerra é maior y la guerra es na mayor nossa mente. en nuestra mente. A guerra hoje acontece La guerra hoy acontece mais contra a nossa mente. más contra nuestra E mente. nós temos que entender, meus irmãos, Y hay que entender, hermano, que o sangue de Jesus que pegou. la
de Jesus se purificou. La sangre de Jesús A que palavra do Senhor te lavou. la palabra del Señor que E alabado. você serve a um Deus Porque usted sirve a un Dios poderoso todopoderoso que pode destruir que puede destruir todas as setas do diabo, todas las saetas del diablo, todos os dados inflamados todo do el maligno cuerpo del maligno contra a tua vida. contra tu vida. E hoje Deus quer destruir. Dios quiere destruir, Hoje Deus quer desfazer Dios quiere destruir todas essas setas do diabo todas esas que tem saetas tentado assolar a tua vida. Essas batalhas que tu está enfrentando na tua mente. Hoje, o Todo-Poderoso está aqui. E uma vez mais vai destruir esses dados inflamados. Vai acabar com a tua vida. E para a glória de Deus, meu Deus. puede dar gloria a Dios. Gloria a Dios al Todopoderoso. A recomendação bíblica La recomendación bíblica aqui do apóstolo Paulo, acá del apóstol Pablo, registrada em Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. registrada en capítulo 6, versículo 10, en A Bíblia começa a dizer: la Biblia comienza a decir, quanto mais por lo demás, sede fortalecidos no Senhor fortaleceos en el Señor e na força do seu poder. y en el poder de su fuerza. Deus quer te fortalecer. Dios te quiere fortalecer esta noche, Mas para te fortalecer, você tem que crer na palavra do Senhor. pero para fortalecerte hay Você que tem creer que en la crer palabra. nessa palavra. Hay que Se você crer nessa palavra, se você dizer eu creio, eu creio em ti, Jesus. Eu creio na tua palavra. Essa é a tua palavra. E eu vou sair daqui nessa Y noite yo voy a salirme aquí en esta noche fortalecido fortalecido no Senhor en el Señor e na força do seu poder. Porque Deus está aqui. Deus está aqui. Ele vai te dar força. Ele vai te dar poder para você vencer o y me dará poder para vencer todo el mal. Quien cree en eso puede decir amén. La Biblia continúa diciendo, revestivos de toda a armadura revestido de toda la armadura para podermos ficar firmes para poder quedar firmes contra as ciladas do diabo. contra las acechanzas del diablo. Por quê? Tem um porquê. ¿Por qué? Hay un porqué. Nós temos que estar revestidos. Hay que estar vestidos. Nós temos que ter Hay que tener a armadura de Deus. la armadura de Dios. Glória a Jesus. Gloria a Jesús. Glória a Jesus. Gloria a Jesús. Glória a Jesus. Gloria a Jesús. Eu vejo aqui. Veo aquí. Arraiachora, com Deus concedendo nessa noite armadura novas para Dios pessoas. nos ha dado esta noche armaduras nuevas para personas aquí. Armaduras novas aqui nesse lugar. Dios tiene armaduras nuevas en esta noche en este lugar. Para a tua vida. Dios tiene para tu vida. Armadura para a tua vida. Dios tiene armadura para tu vida. Aleluia, nela que você. Deus vai te dar armaduras novas. Mira a la persona que está a tu lado. Mira su ojo y diga, Dios quiere te dar una armadura nueva en esta noche. Tudo que a Bíblia fala, Todo lo que dice la Biblia, tudo que é projeto de Deus. todo lo que es proyecto de Dios. E a Bíblia fala Y la Biblia habla que Deus quer dar armaduras. que Dios quiere dar armadura. Tudo isso tem um sentido. Todo eso hay un sentido. Tipo, há uma motivação. Hay una motivación. Tudo isso há um porquê. Hay un porqué. E a Bíblia responde o Y porquê. la Biblia contesta lo porqué. No versículo 12, En el versículo 12, porque a nossa luta porque no tenemos lucha contra a carne e o sangue, contra sangre y carne. o sangue e carne, Contra sangre y carne. e sim Sino contra os principados e potestades, contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra los dominadores de las tinieblas de este contra siglo, as forças espirituais do mal, contra huestes espirituales de nas maldad regiões celestes. en las regiones celestes. Nós temos que entender, Hay que entender, primeiramente, essa explicação que a Bíblia nos dá. primeramente, esta aclaración que la Biblia nos da. Deus quer nos
dar armaduras. Dios quiere darnos armadura. Mas a Bíblia está explicando por que dessa. Pero la Biblia está aclarando por qué. Então, primeira posição que nós temos que ter Primera posición que hay que tener delante de diante da Dios. palavra do Senhor Delante de la palabra de Dios. é porque a nossa luta não é contra o sangue e carne. Es porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Quando a Bíblia está falando contra sangue e carne, Cuando la Biblia está diciendo son contra sangre y carne, nós não devemos lutar contra as pessoas. es que no debemos luchar contra las personas. Nossa guerra não é contra as pessoas. Nuestra guerra no es contra Nós las personas. estamos na nova aliança. Estamos en la nueva Nós alianza. não devemos mais lutar contra as pessoas. No debemos luchar contra las personas. Não, nós temos que lutar. Hay que luchar. A nossa luta é outra. Nuestra lucha es otra. Então diga para a pessoa que está do teu lado, para de lutar contra sangue e carne. Diga a la persona que está a tu lado, para de luchar contra sangre y carne. Diga, não luta contra sangue e Diga, carne. no lucha contra sangre y carne. Não luta contra as pessoas. No lucha contra las A personas. luta não é contra as pessoas. Lucha no es contra las personas. A tua luta não é contra as pessoas. Lucha no es contra las E personas. a Bíblia continua La dizendo, Biblia sigue diciendo. e sim, Y sí, o que nós devemos lutar? lo que debemos luchar. O nosso foco da guerra. ¿Cuál es nuestro lado? O nosso foco da guerra Nuestro lado é contra os principados e potestades. es contra principados y É contra potestades. o mundo espiritual. Es en el mundo espiritual. O que acontece, meus queridos irmãos? Lo que se pasa, queridos hermanos. O diabo ele é astuto. El diablo es Ele é o astuto. pai da mentira. Es el padre de la Ele mentira. mente e continua mentindo. Él miente y continúa mintiendo. E ele é enganador. Y es engañador. Ele quer enganar. Él quiere engañar. Tem pressão contra a nossa vida. Hay presión contra nuestra Tem vida. dificuldades contra a Es nossa vida. dificultad contra nuestra vida. Tem situações contra nossas Hay vidas. situaciones en contra de As nuestra vida. pessoas às vezes nos ofendem. Las personas a veces ofenden a Estamos nosotros ofendidos. y nos quedamos ofendidos. E essa ofensa Y esta ofensa muitas vezes se torna em amargura. muchas veces se hace una E isso armadura vai contaminando o nosso coração. y eso contagia E vai trazendo peso sobre nossas y vidas. va trayendo peso sobre Essas nosotros. ofensas Porque estas ofensas você não pode carregar no mais. puede cargar más. Jesus ele disse Jesús ha dicho em Mateus capítulo 11, versículo de número 28. en San Mateo capítulo 11 versículo 28. Vinde a mim, Venid a mí, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, todos cargados y trabajados, que eu vos aliviarei. y yo les daré descanso. Tomai sobre vós o meu jugo Tomad sobre vosotros mi yugo e aprendei de mim, y aprended de mí, que sou manso e humilde de coração, que soy manso y humilde, que encontrareis descanso y haréis descanso para as vossas a almas. vuestra alma. Porque meu jugo Porque mi yugo não é pesado, ele é es leve. fácil, no es O pesado. jugo de Jesus não é pesado. El yugo de Jesús Jesus não é pesado. no es pesado. O diabo quer jogar jugo sobre a tua vida. El diablo quiere echar Aceita o jugo de Satanás. el yugo de Satanás. Aceite as ofensas do diabo. Acepte la E luz. usa muitas vezes as pessoas para te ofender. El diablo quiere saber. Aceita. Não carregue esse peso sobre a tua vida. O que acontece Lo que pasa quando uma pessoa sofre essas ofensas? cuando una persona es ofendida, sufre eso, Sofre por alguém que ofendeu, sufre por alguien que le ofendió, magoou, que le hirió, fez alguma ação, que hizo alguna teve acción, alguma atitude tomó una actitud que te entristeceu. que te entristeció, Você ficou triste. usted quedó triste. Às vezes, A veces as pessoas da igreja, las personas de la iglesia, não da igreja, hermanos de la iglesia, não receberam uma oportunidade. y no recibieron la oportunidad en el mundo, Ficam tristes. se quedan tristes. O pastor não chamou El pastor para lo llamó para louvar a para Deus, alabar, para fazer alguma para coisa. hacer alguna cosa. Às vezes, o dirigente A veces el coordinador da congregação de la congregación não deu oportunidade para aquela pessoa. no dio una oportunidad a aquella Não persona. colocou o nome da
Isso aí vai trazer o que sobre a tua vida? Lo que eso te va a traer, Cansaço. cansancio. Vai trazer, se você continuar nesse cansaço, Y te va a traer, si usted continúa en ese vai cansancio, trazer uma sobrecarga. te va a traer una sobrecarga. Vai estar sobrecarregado. Te va a estar cargado. Aí você vai dizer assim: Y usted va a decir así: não vou mais na oração, no voy más en la oración, não vou mais na no consagração, voy más en la não consagración, vou mais na escola no bíblica, estaré más en la escuela não bíblica, vou mais participar da igreja. no participaré de la iglesia. Hoje você enxerga uma nuvem Hoy usted ve una nube lá distante. allá distante. Você vai dizendo Y assim: usted dice así: olha essa nuvem aqui, mire por esta nube aquí, olha, está vindo para cá está viniendo por acá, e vai chover. y va a llover, E eu não vou na y igreja. yo no voy a la iglesia. Vai ficar dando desculpa. Va a quedar dando Vai disculpa, ficar dando desculpa para tudo que é va a coisa. quedar dando disculpa para todo. Aleluia. Mas hoje Pero hoy é o dia da tua vitória. es el día de tu victoria. Hoje é o dia Hoy es el día que vai ter profeta Elias saindo da caverna. que verá al profeta Elías saliendo de las cuevas. Vai ter hoje Vamos a tener hoy gente que vai sair de dentro do buraco. va a salir del hueco. Hoje vai ter crente nesse lugar. Que vai ser renovado pelo poder de Jeová. Contra essas cargas do diabo contra nós. De todas esas cargas del diablo contra tu vida. Pero entienda una cosa, Essa é a palavra de Deus. esa es la palabra de Dios. É simples, Es sencilla, ela é eficaz. es eficaz. E a profundidade da palavra, Y la profundidad de la palabra aí tiene raíces. tem que estar profundamente Hay que estar profundamente firmada firmada no teu coração. en tu corazón. Não ouça somente do ouvido e saia do outro. No oigas solamente por oído y dejes de oír, Mas deixa pero deja que a palavra de Deus que la palabra de Dios penetre penetre no teu coração nessa dentro de tu noite. corazón E creia, y crea, e creia, e creia. el milagro, O milagre vai acontecer na tua vida. algo que sigue en tu vida. Deus vai te curar hoje aqui. Dios te va a sanar hoy aquí, Deus vai te levantar nesse lugar. Dios te va a levantar en este lugar. Quem está entendendo, diga amém. Quien está entendiendo, diga amén. Glória a Deus. Nossa luta Nuestra lucha, não é contra sangue e carne. nuestra lucha no es contra sangre y carne, Contra as forças espirituais do mal es contra las fuerzas espirituales del mal celestiais. en las regiones celestes. Se você vai fazer um estudo profundo, talvez já tenha feito, Si usted hiciera un estudio profundo, quizás ya tenga hecho, você vai ver que nas últimas décadas usted va a ver que en las últimas décadas tem aumentado ha crecido a depressão, la depresión, tem aumentado os problemas mentais. ha crecido los problemas mentales. Esse é um fato Ese verdadeiro. es un hecho verdadero. Da mesma forma, De la misma forma, está aumentando está creciendo o conhecimento, el conocimiento, a quantidade de informação. la cantidad de información. O profeta Daniel profetizou El profeta Daniel profetizó que no final dos tempos, que en el fin de los tiempos o conhecimento el científico, conocimiento científico se está multiplicando. a psicologia tenta explicar as La coisas, psicología intenta a explicar. sociologia está estudando sobre esses assuntos. La psicología está estudiando sobre esas Coisas cosas que há 40 anos atrás, 30 anos atrás, que a 40 años atrás, 30 años atrás, não se tinha conhecimento. no se tenía conocimiento. Hoje nós temos conhecimento através da ciência. Hoy nosotros tenemos ese conocimiento a través de la Segundo os ciencia. especialistas, Y según los especialistas, a multiplicação do conhecimento la multiplicación del conocimiento tem se dado a cada 5 anos. se ha dado a cada 5 años. E nós vemos Y nosotros hemos visto que há décadas atrás, que hace 10 décadas o atrás, conhecimento da ciência el conocimiento de la ciencia levava muito mais anos, llevaba mucho más tiempo, levava até séculos. llevaba hasta
Isso é sinal Y esto es señal que Jesus está voltando. que Jesús viene pronto. Não esqueça disso. Olvídese de eso. Não deixe, No deje, não se deixe no se deje conduzir conducir pelas coisas do por mundo. las cosas de este mundo. O que as pessoas estão dizendo na internet. Porque las personas están diciendo, Falsos profetas estão falando na internet. los falsos profetas están Se diciendo aproveita do mundo. que aprovechen de Se eso. apega nas coisas do mundo. Agárrate las cosas del A mundo. Bíblia diz: La Biblia dice, quem é amigo do mundo quien es amigo del se mundo torna inimigo de Deus. se hace enemigo de Dios. Quem se torna amigo do mundo Que se hace amigo del olha mundo. para as coisas da terra. Mira para las cosas de la Nós tierra. temos que olhar para o céu. Pero hay que mirar al cielo. Para onde vem o nosso Senhor? ¿De dónde viene nuestro Para Señor? onde tocará a trombeta? ¿Y de dónde se sonará A la trombeta trompeta? soará. La trompeta sonará. Vamos subir com Y ele. nosotros vamos a subir con él. Que nós vamos. Para que vamos. Nós não somos daqui. No somos de Nós aquí. vivemos aqui, mas não somos daqui. Vivimos acá, pero no somos de acá. Quem está esperando a volta do Senhor Jesus ¿Quién Cristo? está esperando la venida del Señor Jesucristo? Glória a Deus. A Bíblia segue dizendo, La Biblia sigue diciendo, portanto, por tanto, tomai toda a armadura de Deus, tomad toda la armadura de Dios Para que possais resistir no dia mau. para que podáis resistir en el día malo. E depois Y habiendo de termos vencido tudo, acabado todo, permanecer inabalável. estar firmes. Aleluia. Diga para a pessoa que está do teu lado, diga assim. Diga a la persona que está a tu lado, diga así. Tiago 4:7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Tiago 4:7. Santiago 4, 7. Tiago 4:7. Santiago 4, 7. Tiago 4:7. Santiago 4, 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Someteos pues a Dios. Resisti ao diabo. Resistid al E diablo. ele fugirá de vós. Y él huirá de vosotros. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Someteos pues a Dios. Resisti ao diabo. Resistid al diablo. E ele fugirá. Y él huirá de vosotros. Ele fugirá. Él huirá. Ele fugirá. Vamos resistir. Resiste. Mas para resistir, para resistir, presbítero Mesquita, Para resistir, temos que sujeitar-nos tenemos que someternos a a Dios. Sujeitar a Deus o que é. Someterse a Dios, lo que es. Sujeitar a Jesus. Someterse a Jesús. Sujeitar a sua palavra. Someterse a su palabra. Creia que essa palavra é de Deus. Creer que esa palabra es de Dios. Você vai vencer Usted va a vencer pela palavra. por la palabra. Porque nós somos mais do que Porque vencedores. somos más que vencedores. Cristo Jesus. Por Cristo Jesús. Cristo Jesus já venceu. Cristo Jesús ya ha vencido. Jesus já venceu em seu lugar. Y si Jesús ya ha vencido en su lugar, Crê nele. si usted cree en él, Você crê na palavra. cree en la palabra, Você vencerá também. usted también será un vencedor. Tomando toda a armadura de Deus, Teniendo toda la armadura de Dios, nós vamos ver vamos a ver que vai chegar o dia mau. que va a llegar el día malo. O dia mau vem. El día malo viene. Eu não estou te desmotivando. No estoy sacando la Eu não motivación. estou dizendo para você ficar triste. No estoy diciendo para quedarte Eu não triste. estou dizendo para você colocar a cabeça dentro do buraco. No estoy diciendo para poner la cabeza dentro de Eu un não hueco. estou dizendo, Elias, No estoy diciendo, Elías, para você entrar dentro de uma para caverna usted entrar en una e ficar cueva escondido. y quedar escondido. Eu estou dizendo Estoy diciendo para que você creia na palavra. para que usted crea en la palabra. Creia em Jesus Cristo. Cree en Jesucristo. Que Ele vai te dar armadura. Y Él te dará una armadura. Se sujeita a Deus. Sométase a Dios. E entra na guerra, Y Senhor. entra en la guerra. Não seja covarde. No sea
ser tentado pelo diabo. para ser tentado por el diablo. E depois de 40 dias e 40 noites, Y después de 40 días y 40 noches, orando e jejuando, orando y ayunando, quem apareceu para ele? ¿quién que apareció para él? O anjo do céu? Un ángel del cielo Apareceu Deus na frente dele? apareció. Quem que apareceu? ¿Quién apareció? Satanás, Satanás, para tentar Jesus. para tentar a Jesús. Não significa No quiere decir que você orando ou jejuando, que usted orando y ayunando, você não vai ser tentado pelo que diabo. usted no será tentado por el diablo, Que você não vai enfrentar batalha. que usted no enfrentará batalla, Que você não vai enfrentar luta. que usted no enfrentará lucha. Mas uma coisa você pode ter certeza. Pero de una cosa hay que tener Se a seguridad. tua vida está na presença do Senhor, Si tu vida está en la presencia del você Señor, está firmado na palavra, usted estará firmado en você el está Señor, orando e jejuando. usted estará orando y ayunando. Quando Satanás vier te tentar, Cuando Satanás viniera a tentarte, você vai dizer para ele: usted va a decir por él: Satanás, Satanás, eu sigo a Jesus, yo sigo a Jesús, eu sigo a yo sigo la palavra, palabra, não só de pão no solo de pan, e de de homem, hombre, mas de toda a palavra. sino de toda la palabra, Da boca de Deus. que viene de la boca de Dios. Você tem que estar firmado na palavra. Usted tiene que estar firmado en la Você palabra, tem que estar calçado na palavra. hay que estar firmado en la Aí palabra. quando vem o dia mal, Ahí cuando viene el día malo, quando vem o dia difícil, viene el día você difícil, vai ter armadura. no se tendrá Você vai ter graça de Deus. gracia, Você vai ter poder de Deus. tendrá poder de Dios, Vai ter fortalecido no Senhor. fortalecido, Vai resistir ao diabo. y él huirá, Ele vai fugir. él huirá. Aleluya. É a palavra do Senhor. Qué cosa linda es la palabra del Señor. Glória a Jesus. Gloria a Jesús. E vencendo tudo, Y venciendo a todo. a Bíblia diz: La Biblia dice, e permanecer permanecer inabalável, firmes, inabalável, firmes, inabalável, firmes, inabalável. firmes. Porque é a graça de Deus que faz isso. Porque es la gracia de Dios que É o hace Senhor eso. que faz isso na nossa Es el vida. Señor que hace eso en nuestra É o vida. Senhor que dá isso para a igreja. Y el Señor hará eso en la Deus iglesia. vai te dar discernimento. Dios dará discernimiento. Deus vai te dar compreensão. Dios te dará comprensión. Deus vai abrir o mundo espiritual. Dios te abrirá el mundo espiritual. Durante a pandemia, Durante la pandemia, eu estava morando ali perto da nossa sede internacional. yo estaba viviendo cerca de nuestra sede internacional. E no apartamento onde eu morava ali, En un departamento que yo vivía ahí, tinha uma área de serviço. había una área de servicio. Essa área de serviço, ela era aberta. Esta área de servicio era abierta. E durante algum tempo, Y por algún tiempo, em torno de 40 dias, más o menos 40 días, eu quase não dormia à yo noite. casi no dormía a la noche. Eu quase não dormia de madrugada. Yo casi no dormía por la madrugada. Era batalha. Era batalla. Era batalha no mundo Era espiritual. batalla en el mundo espiritual. Era guerra. Era guerra. E eu estava orando. Y yo estaba orando. Entrei em campanha de oração. Entré en campaña de Eu oración. orava as madrugadas. Yo oraba por la madrugada. Orava as várias madrugadas. Oraba varias madrugadas. Jejuava de dia. Ayunaba por el día. E orava. Y oraba. E buscava Deus. Buscaba a Dios. E começou uma guerra Y comenzó una no guerra mundo espiritual en el mundo espiritual contra a minha mente. contra mi mente. Terríveis guerras. Terrible, terrible Eu guerra. enfrentei. Yo enfrenté, Mas Deus me guardou. pero Dios me guardó. Deus me livrou. Dios me libró. Aleluia. Aleluya. Mas chegou um tempo, presbítero Mesquita, Pero llevó un tiempo aleluia, que eu não via resultado. que yo no veía el resultado. Então, conversando com minha esposa, Entonces, charlando con mi esposa, eu procurei médico. yo busqué a médico. E médico me aceitou os Y remédios. el médico me recetó medicina. Aqueles remédios que tem que
pedir autorização. aquele remédio que necessita autorização. E eu comprei aqueles remédios. E eu comprei aquela medicina. Comecei a tomar aqueles remédios. Comecei a tomar aquela medicina. E uma certa madrugada, E uma certa madrugada, eu comecei a morder os lábios. eu comecei a morder os próprios Daqui lábios. a pouco eu estava mordendo a minha língua. E de repente estava mordendo a própria língua. E aí eu dobrei meu joelho E então dobrei minha rodilha e comecei a orar. e comecei a orar. E pedi Deus, E pedi, Deus, isso aqui não está certo. isso não está certo. O que está errado? Por que está errado? Deus falou comigo. Deus falou comigo. Abra a bula do remédio. Abra a receita do remédio. E eu fui abrir. E eu fui a ver. E comecei a ler de E madrugada. comecei a ler pela madrugada. Uma folha que eu acho que dava esse tamanho. E uma obra mais ou menos desse tamanho. Cheia de informação. Llena de informação sobre E a comecei a ler. E comecei a ler. E aí, em certo ponto, dizia E aí, em certo ponto, dizia contraindicação. as contraindicações. Esse remédio Esta medicina pode dar demência mental. puede traer demência mental ou loucura. Loucura. Eu olhei para aquilo e digo, Deus, eu entrego isso nas tuas mãos. Eu mirei a isso e disse, Senhor, eu entrego isso em tus E manos. joguei no canto. E echei ali rincón. Eu não lembro se eu botei fora, eu acho que eu botei Yo me acuerdo fora. si eché fuera o no. E continuei orando. Y continué orando. E nas madrugadas, Y en las madrugadas, continuava orando e a batalha continuava. continuaba orando y la Eu não verdad tomei mais remédio. yo no tomé más medicina. Só confiando em Deus. Solamente confiaba en Dios. Só confiando no Senhor. Solo confiaba en el E Señor. naquela área de serviço, Y en aquella área de servicio, Deus começou a abrir o mundo espiritual para Dios mim. comenzó a abrir el mundo E eu espiritual. chegava na madrugada, Yo comenzaba a ver en la madrugada. Deus mostrava os demônios para Dios mim. me mostraba los demonios. Muitos demônios ali na região. Los demonios que estaban ahí en la E región. eu começava a repreender aqueles Y yo demônios. comenzaba a reprender esos E demonios. quando aqueles demônios paravam, Y cuando aquellos demonios paraban, eu sentia certa paz. yo sentía alguna paz. E eu conseguia cochilar um Y pouco. conseguía dormitar. Na outra madrugada de novo. Pero ahí la otra madrugada de nuevo. E até chegou um ponto Hasta que llegó un momento que eu estava com o meu físico que yo estaba con mi físico muito cansado. muy cansado, Eu debilitado. estava numa situação Estaba en una situación que eu quase não aguentava mais. casi no aguantaba más. Então, certa madrugada, Entonces, en una madrugada, mais ou menos 40 dias, más o menos 40 guerra, días, eu levantei as mãos ao yo alto levanté las manos hacia el alto e disse a Deus: y dice a Dios, Deus, tu sabe até onde eu posso ir. Dios, tú sabes hasta dónde yo Tu puedo conhece ir. a minha estrutura. Usted conoce mi estructura. Eu clamo a ti, meu Deus. Clama a ti, mi Dios. Esse demônio, Ese demonio, esse mundo espiritual que se levanta contra a minha vida, ese mundo espiritual que se levanta contra mi vida. eu creio, meu Deus, Yo creo en mi Dios. tu é poderoso para mudar essa situação. Tú eres poderoso para A cambiar minha situação está difícil. mi situación. O Senhor está olhando para mí e o coração desmexe agora. Usted está mirando para mí. Eu não estou conseguindo me raciocinar direito, meu Deus. No consigo más E siquiera fiquei com as mãos erguidas. levanté las manos E arriba. de repente, Y de repente eu comecei a sentir comencé a sentir e vi y miré como um balde, como un balde, um óleo verde, na cor verde, un aceite verde, começou a descer das minhas mãos. comenzó a E descender, começou a descer nos meus braços. comenzó a E descender, começou a descer na minha cabeça. comenzó a E descender, começou a descer no meu corpo. y a descender sobre mi cuerpo. E eu senti o meu corpo Y yo sentí mi cuerpo como uma estátua. como una E estatua. aquele óleo desceu. Y aquel aceite bajó. E quando ele desceu até meus pés, Cuando cayó hasta mis pies, eu recebi algo de Deus. yo recibí algo de Dios. Comecei a repreender aquele demônio. Comencé a reprender a E vi aquele demônio batendo de um lado para o outro. y ellos comenzaron a ir E eles vão embora. y ellos se fueron. Eles vão embora. Ellos se fueron. O diabo vai embora. El diablo se fue. El diablo se fue. O demônio vai embora. El demonio se fue. E nunca mais voltaram. Jamás volvieron. A partir daqueles dias, Después de aquellos días, ali na pandemia, durante a pandemia, allí durante la pandemia, eu fui convidado pelo ministério. yo fui invitado por el ministerio Todas as quartas-feiras ao meio-dia. todos los miércoles al mediodía. Eu orava ali, ministrava a palavra, Yo ministraba la palabra, a escola bíblica, la escuela bíblica, para as irmãs. para las hermanas.
união en la feminina, unión femenina, na consagração da união feminina en na la sede geral. consagración de la unión E era femenina, transmitida pela rádio, que era transmitida por la e radio, era transmitida pelo YouTube. que era transmitida en vivo por YouTube. E Deus Y Dios começou a fazer algo ali. comenzó a hacer algo. Eu vi a mão de Deus Yo vi agindo. la mano de Dios actuando. Eu vi Deus fazendo coisas Yo vi extraordinárias. Dios haciendo cosas Deus começou a fazer coisas extraordinárias. Dios comenzó a hacer cosas Deus começou a libertar pessoas da depressão. Dios comenzó a libertar personas de Deus começou a libertar pessoas do síndrome do pânico. Dios comenzó a Deus comenzar. começou a fazer algo extraordinário. E muitos irmãos e muitas irmãs ali. Dios comenzó a hacer cosas Deus começou a fazer coisas grandes. grandes. O nome de Jesus começou a ser glorificado. El Señor comenzó a ser glorificado. O diabo começou a ser destronado. El diablo comenzó a salir de preso. Pessoas começaram a ser curadas. Pessoas tomaram decisão para seguir a Jesus Cristo. Dejaron Porque todo para Jesus seguir é a Jesús. poderoso. Porque Jesús es poderoso. Jesus é poderoso. Porque Jesús es poderoso. Certa ocasião, En una ocasión, no ano passado, el año pasado, mas no final do ano passado, hasta el fin del año pasado, eu fui convidado yo fui invitado para pregar para predicar numa confraternização da juventude, en una confraternización de la juventud, uma área em Porto Alegre. en una área de Porto Alegre. E lá, Y allá Deus me deu uma palavra. Dios me dio una palabra. E eu comecei a falar da Y palavra. yo comencé a hablar de la palabra. E quando eu falava da palavra, Y cuando yo hablaba de la palabra, eu via Deus agindo. yo miraba a Dios No actuando. final do culto, En el fin del culto, eu convidei as pessoas para virem. yo invité a las personas para venir al frente. Os irmãos estavam louvando o nome do Senhor. Los hermanos que estaban alabando a A los glória de Deus começou a tomar conta daquele La lugar. gloria de Dios comenzó a tomar cuenta del E Señor. Deus falou comigo Y Dios habló conmigo. que era para convidar Que era para invitar as pessoas que estavam com depressão, las personas que estaban con depresión, síndrome do pânico, que tenían pánico, que estavam com doenças terríveis que mentais. tenían dolencias mentales terribles. E aí começaram a vir as pessoas para frente. Comenzaron a venir las personas de frente. E antes de começar a orar, no começo da oração, Y ellos comenzaron a orar en el comienzo. muitas pessoas começaram a vomitar. Muchas personas comenzaron a devolver Vomitavam. y devolvieron. E eu falei com Deus: Y yo hablé con Dios. o que está acontecendo, Deus? ¿Qué está pasando, Dios? O Espírito Santo veio falar comigo Y el Espíritu Santo me dijo, e disse para mim: eu estou libertando yo estoy o libertando síndrome do pânico. del pánico. Eu estou libertando Yo estoy libertando da depressão. de la depresión. Eu estou mostrando para essa igreja